Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. Aprovado. Olha só quem eu encontrei na rua, lá perto da esquina, voltando agora para casa. Tig! Bem que eu percebi que estava tudo muito quieto por aqui. Mãe, ele deve ter fugido quando eu abri o portão para colocar o lixo lá fora. Seu Fujão, você não pode fugir desse jeito. Vocês viram que tem um caminhão de mudanças aí na rua? Então, eu peguei o Tig todo animado, correndo de um lado para o outro, enquanto as pessoas desciam com as caixas. Parecia que estava dando as boas-vindas aos novos vizinhos. Ah, eu sei. É a filha do seu Antônio. Ela e o marido resolveram se mudar para ficar mais perto dele. Que legal. É sempre bom a família ficar junto, né? Falando em família, pai, eu posso pedir uma coisa? Conta a história do livro pra gente hoje. Eu só vou tomar um banho e já chego no nosso cantinho especial. Então eu vou fazer uma pipoquinha pra gente. Sim! Que cheirinho bom! E aí, todos prontos? Sim! Vejam só que interessante. Tem uma história de alguém que se mudou. Na verdade, Deus o chamou para ir para um lugar desconhecido. Vocês sabem de quem eu estou falando? Eu vou dar uma dica, hein? Começa com a letra A. Ah, eu sei, pai! Abraão! Muito bem, filho. Você se lembra do que aconteceu depois do dilúvio? Bom, as pessoas se tornaram más novamente. Elas não queriam seguir os caminhos do Senhor. Mas Deus viu Abraão, alguém diferente, e fez uma promessa para ele. O que Deus prometeu? Deus disse: por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Só que havia uma condição. Abraão tinha que obedecer, sair da cidade onde morava e ir para onde Deus o levasse. Deve ter sido difícil para ele. Era tudo uma questão de obediência. Além disso, Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande nação. E nem filhos ele tinha. Abraão e Sara foram ficando velhos e nada de filhos. Sara chegou a pensar que a promessa de Deus era só para Abraão e deu uma ideia que acabou trazendo muitos problemas. Tem a ver com o nascimento de Ismael, né? Isso. Demorou um tempo para Abraão e Sara entenderem que o filho da promessa seria dos dois e não só de Abraão. Minha professora falou, na aula de história, que até hoje tem muita briga entre os povos do Oriente, porque alguns acham que Ismael era o filho da promessa. Muito sofrimento poderia ter sido evitado se Abraão e Sara tivessem esperado pelo tempo de Deus. Mas quanto tempo eles tiveram que esperar para que o verdadeiro filho da promessa nascesse? Nick, faça as contas. Abraão estava com 75 anos quando Deus o chamou e lhe fez a promessa de um filho. Agora vamos ler aqui. Quando Abraão estava com quase 100 anos de idade, a promessa de um filho foi renovada. E para não deixar dúvidas, veja o que Deus disse. Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança. Isso está em Gênesis 17, verso 19. Uau! 100 anos menos 75... 25 anos! Eles esperaram 25 anos. Eu imagino quanta alegria o bebê Isaque trouxe para a vida de Abraão e Sara. Todos ficaram muito felizes, menos Ismael e a mãe dele. Agar e Ismael não gostaram nada disso.
Ismael não seria mais o herdeiro das riquezas de Abraão, como eles imaginavam. Com o tempo, começaram a zombar de Isaque e criar confusão na família. Ah, não vale. Só porque ele era pequenininho. Não teve jeito. Abraão teve que mandá-los embora. Deve ter sido uma decisão difícil. E foi. Mas um anjo apareceu para Abraão e prometeu que Deus não abandonaria Ismael e que ele também se tornaria pai de uma grande nação. Quando Abraão pensou que tudo estava indo bem, Deus o surpreendeu com uma ordem estranha. Vamos ler? Abraão deveria ser um exemplo de fé para as gerações futuras. Ainda assim, sua fé não foi perfeita. Ele mostrou falta de confiança em Deus quando se casou com Agar. Então, para que alcançasse o nível mais alto de fé, Deus o submeteu a outra prova, a mais difícil que qualquer ser humano jamais foi chamado a suportar. Em uma visão à noite, Deus ordenou que ele sacrificasse seu filho sobre o monte que Deus iria lhe mostrar. O quê? Depois de esperar tanto tempo? Abraão ficou muito angustiado e ele não podia nem contar nada para Sara. Eu entendo. Ela poderia tentar impedir. Acho que é isso que eu faria. Por isso que essa é considerada a prova mais difícil de fé. Realmente, como Deus poderia cumprir a promessa se Isaque estivesse morto? Seja como for, Abraão decidiu obedecer. Eu vou continuar lendo aqui. Mesmo naquele momento, não murmurou contra Deus. Havia recebido esse filho de forma inesperada. Aquele que havia lhe concedido esse precioso presente tinha o direito de pedir de volta o que era seu. Então, a fé lhe renovou a promessa, por meio de Isaque, que sua descendência há de ser considerada. Uma descendência numerosa, como grãos de areia na praia. Isaque era o filho de um milagre. E não poderia o poder que lhe deu a vida ressuscitá-lo? Ah, então foi isso. Abraão achou que Deus ia ressuscitar Isaque. É, Gabi. Mas mesmo para isso, é preciso ter muita fé. E o Isaque nessa história? Ele estranhou terem a lenha para o sacrifício, o fogo, mas estava faltando o principal. E o cordeiro? Aqui está a parte mais bonita dessa história. Sabem o que Isaque soube da ordem que Deus tinha dado a seu pai? Ele não resistiu. Vejam aqui. Poderia ter fugido se quisesse. O idoso pai, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia ter se oposto à vontade do jovem forte. Isaque, porém, tinha sido educado desde criança a obedecer prontamente. E ao saber do propósito de Deus, ele se entregou sem resistir. Partilhava da mesma fé de Abraão e sentiu-se honrado em dar sua vida em oferta a Deus. Mamãe, você está chorando? Ah, eu sempre fico emocionada com essa história. E eu também. Principalmente porque Deus providenciou o animal que ficou no lugar de Isaque. Isso lembra alguma coisa para vocês? Sim, lembra o que Deus fez por nós quando enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Muito bem, Nick. E sabe o que mais? Não foi apenas uma prova de fé para mostrar o quanto Abraão amava a Deus e era obediente a ele. Todo o universo parou para observar o que aconteceria. Até mesmo os anjos puderam compreender melhor o plano de Deus para salvar o ser humano. Que incrível! Abraão passou por uma grande prova, mas se saiu bem. Ai, eu gostei disso! Então, podemos dizer que Abraão foi aprovado! Yay!